E aí, pessoal, paz do Senhor a todos. Sabe, às vezes na vida a gente tem medo. Tem medo de se mover naquilo que Deus mandou você fazer. Eu conheço pessoas que têm chamados muito lindos, mas têm medo. E às vezes a gente romantiza o nosso medo dizendo assim: eu estou esperando o tempo de Deus. Estou esperando o momento que Deus vai fazer algo, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Mas a grande verdade é que muitas das vezes é Deus que está esperando em nós. É Deus que está nos aguardando fazer a sua vontade. E a palavra do Senhor nos fala no livro de Timóteo. Timóteo, desperta o dom que há em ti, que tu recebeu por imposição das mãos. Você precisa crer que aquilo que Deus te entregou é algo real. Você precisa crer que aquilo que você tem vai fluir. Porque os dons, eles se movem principalmente por intermédio da nossa fé. O apóstolo Paulo fala, se eu não me engano, na sua carta aos Romanos, que aquele que profetiza deve profetizar segundo a sua fé. Então a gente precisa semear isso dentro de nós. E esquecer esse negócio de dizer, mas eu estou esperando um momento, eu estou esperando isso, eu estou esperando aquilo. Cara, simplesmente faz o que Deus mandou. Você tem que orar e você tem que jejuar. E o Espírito Santo vai te dar clareza. O Espírito Santo vai te mostrar. E você vai sentir segurança. A palavra fala no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Quando eu oro, eu preciso orar ao ponto de alcançar uma convicção de que aquilo que eu tenho vai ser manifestado. Eu me lembro que uma vez, isso tem pouco tempo, poucos meses, eu fui pregar em uma igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, eu preguei sobre cura, sobre milagres, e Deus cura, Jesus cura e tal, tal, tal. Mas uma coisa é você pregar sobre, outra coisa é você viver e crer. E ao terminar aquele culto, aliás, ao terminar aquela pregação, o pastor orou e tudo mais, e aí veio um amigo meu, que ele é diácono dessa igreja. E eu dei a paz do Senhor a ele, conversei, perguntei ele como ele estava, ele disse que estava bem e tal. E aí ele reclamou de uma dor que ele estava. Uma dor que tomava conta do braço, do ombro, das costas dele aqui, do lado do braço. E ele falou daquela dor. E quando nós pregamos algo, nós precisamos viver aquilo, ou desejar viver aquilo, para que possamos ver. Eu tinha pregado sobre o Jesus que cura, o Jesus que faz milagre. E eu então entendi, isso é uma oportunidade do Espírito Santo. E aqui eu compreendo uma coisa e eu aplico a você. Às vezes Deus nos dá oportunidades de sermos usados por Ele, mas nós corremos. Eu poderia dizer assim, eu não vou orar por Ele porque eu não sei se Deus vai curar. Mas eu entendi que aquilo era uma oportunidade de Deus, Deus testando a minha fé, para que aquilo que Deus pôs em mim viesse ser manifestado. Então, às vezes, Deus te dá uma oportunidade, você tem um dom de cura e pessoas enfermas aparecem e você não ora. Ou às vezes você tem uma palavra de conhecimento e pessoas precisam da sua palavra de conhecimento, Deus te mostra e você não fala. Ou alguém precisa de uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, ou seja, uma profecia, e você não profetiza porque você acha que aquilo que você está ouvindo na sua mente é coisa da sua cabeça. É muito importante ter discernimento, é muito importante ser cauteloso. Mas mais importante do que isso é não ser covarde. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Porque tu não recebeu um espírito de medo e nem de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de ousadia. E ele me contou aquele testemunho, aquela situação. E eu orei por ele. E eu impus as minhas mãos sobre o ombro dele, sobre o braço dele, e eu dei uma ordem.
E eu disse: dor, em nome do Senhor Jesus Cristo, desapareça. Enfermidade, ouça a minha voz, saia. Espírito Santo, restaura ele aqui. E foi isso que aconteceu. Naquele exato momento, Deus curou ele. Ele ficou impressionado, ele levantou o braço, suspendeu o braço, ele disse: eu tô curado. Sabe? Então, às vezes, o que falta não é poder. O que falta não é dom. O que falta é coragem. E eu quero te encorajar a que você venha fazer o que Deus te mandou e orar até sentir a convicção que Deus está contigo. Porque às vezes a incredulidade ela tem que ser vencida através de muita oração. Ore muito, jejue muito e você verá o poder de Deus se manifestar na sua vida. Deus te abençoe. Se inscreva no canal. Deixe o seu like, seu comentário.